Atenção, amantes de dramas e redenção. Esta história vai te prender do início ao fim com sua profundidade e reviravoltas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu like neste vídeo e, no final, comentar suas opiniões sobre esta jornada emocionante. A Sombra do Controle. O controle de Eduardo Soares. Ele havia construído sua existência em torno de um único princípio: o controle. Cada escolha, cada investimento, cada passo era meticulosamente planejado. Ele era um mestre do jogo, plenamente consciente das dinâmicas de influência e se movendo através delas com uma habilidade inigualável. Para ele, o mundo era um tabuleiro de xadrez e ele era o único jogador. No entanto, em um instante, a vida provou-lhe que ele não era o único autor de sua história. No saguão de um luxuoso resort, ele se viu paralisado, olhando para as mãos de uma criança que segurava os olhos azuis de um oceano profundo. Ali, diante dele, estava a última pessoa que esperava encontrar novamente: sua ex-esposa, Catarina. A menina que ela abraçava tinha a idade perfeita e a semelhança era inegável. Uma consciência fria e cortante se instalou em seu coração. Teria Catarina escondido sua própria filha dele por todos aqueles anos? Teria ele passado despercebido por sua própria descendência, completamente alheio à sua existência? Eduardo não era do tipo que se detinha no passado. Toda sua vida girava em torno do progresso, tomando decisões rápidas e audazes, sempre com o olhar fixo no que estava por vir. Ele dedicou anos a dominar a arte do controle, construindo um império financeiro através de uma determinação e disciplina inquebrantáveis. Para aqueles que o viam, ele parecia ter tudo: um negócio próspero no valor de milhões, autoridade, influência e a habilidade de entrar em qualquer lugar e exigir admiração. Mas enquanto descansava no opulento saguão do resort costeiro, embalando um copo de uísque e deixando que o suave murmúrio da conversa o envolvesse, uma sensação inesperada começou a se instalar em seu ser: a estranha carga da fadiga. Ele veio com a desculpa de procurar um raro momento de descanso, mas no fundo estava ciente de que sua mente já estava ocupada com as próximas reuniões e os negócios que esperavam por sua atenção. Ele não era particularmente habilidoso na arte da relaxação. Saboreou outro gole, soltando um lento suspiro enquanto seus olhos se dirigiam para a entrada. Foi nesse momento que a viu. Inicialmente, ele pensou que sua imaginação estava pregando-lhe uma peça. A figura que emergiu da porta giratória tinha uma semelhança impressionante com um fantasma de sua história, uma pessoa que ele havia se certificado de que nunca mais encontraria. Ela se moveu com uma elegância serena, seus cabelos castanhos escuros esvoaçando sobre os ombros enquanto embalava uma pequena criança. A visão agitou uma profunda tensão dentro dele. Era Catarina, quase inalterada depois de 3 anos, ainda bela e serena, mas agora havia uma sutil camada de cansaço gravada em seus traços. Nada poderia tê-lo preparado para a surpresa de encontrá-la ali, nesse ambiente inesperado, especialmente com a menina que segurava nos braços. Uma menina pequena, talvez de apenas 3 anos, agarrava-se ao pescoço de Catarina, o rosto aninhado no ombro da mãe. Eduardo sentiu seus dedos se apertarem ao redor do copo. O batimento de seu coração, antes constante e controlado, agora acelerava com uma urgência inexplicável. Ele não tinha visto Catarina desde que a união deles terminou. O divórcio se desenrolou sem problemas, sem confrontos teatrais no tribunal.
Ela havia partido e ele a havia deixado ir, convencendo-se de que era a escolha certa. Ele se mergulhou em seus negócios, acreditando que o que haviam vivido era apenas uma diversão fugaz. Ele havia progredido, ou pelo menos era isso que repetia para si mesmo. No entanto, ao vê-la agora, acompanhada de uma criança que parecia ter nascido no instante em que ela partiu, um calafrio perturbador se instalou em seu estômago. Poderia aquela ser sua filha? E se fosse, porque sentia uma certeza nauseante de que já tinha a resposta. Catarina se aproximou do balcão da recepção, ajeitando a criança nos braços enquanto falava com a equipe do hotel. Eduardo mal percebeu o resto do ambiente. As vozes ao redor se tornaram insignificantes, e a suave música que flutuava pelos alto-falantes se tornou mero ruído de fundo. Sua atenção estava completamente consumida pela semelhança impressionante nos traços da menina. Mesmo de longe, uma intensa sensação de urgência se apoderou dele, um instinto que nunca antes havia experimentado. Ele se sentiu compelido a ter uma conversa com ela, buscando clareza. No entanto, assim que contemplou seu próximo movimento, assim que lutou para reunir forças para se levantar, Catarina já se dirigia ao elevador, embalando a criança com força, enquanto desaparecia atrás das portas que desciam. Eduardo ficou imóvel, seu olhar fixo no vazio deixado pela ausência delas. A existência meticulosamente desenhada que ele havia estabelecido para si mesmo nunca lhe pareceu tão precária. O confronto da verdade. Eduardo mal descansou naquela noite. Por mais que tentasse banir a visão de Catarina e da menina de seus pensamentos, ela persistia, exigindo sua atenção. Ele dedicou anos a dominar a habilidade de compartimentar, selando meticulosamente suas emoções em prol da lógica e do controle. No entanto, esta noite seus pensamentos eram um tumultuoso choque de perguntas, cada uma sem resolução. A menina pertencia a ela? Era claro como o dia. A maneira como a criança se agarrava a ela, o abraço protetor de Catarina, tornava isso inconfundível. No entanto, a verdadeira pergunta, a que persistia em sua mente, era a mesma que ele temia estar preparado para enfrentar. A criança era dele? E se sim, por que ela o escondeu? No seu lugar, você perdoaria Catarina ou a confrontaria com raiva? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Uma peculiar sensação de pânico o percorreu. Uma sensação desconhecida que ele nunca havia experimentado antes. Se Catarina tinha um filho, seu filho, por que o havia mantido em segredo? Teria ela genuinamente pensado que ele não era digno de saber? Ou talvez ela tivesse presumido que ele não seria afetado de forma alguma? Enquanto os primeiros raios de sol começavam a filtrar pelas amplas janelas de sua suíte, Eduardo havia chegado a uma resolução. Ele não se permitiria perder outro momento na incerteza. Ele buscava a verdade e estava determinado a descobri-la. Depois de um banho rápido e de vestir um de seus ternos feitos sob medida, ele desceu. Ele não tinha certeza se Catarina permanecia no hotel, mas um instinto profundo dentro dele sugeria que ela ainda estava lá. Ela certamente não teria vindo para um lugar como aquele para apenas uma noite. Quando ele entrou no restaurante, examinou a sala com um olho aguçado. O resort era projetado para os ricos, aqueles que se permitiam escapadas sem esforço. No entanto, Eduardo não tinha a intenção de procurá-los. Seu olhar pousou em uma mesa pitoresca na varanda, onde Catarina estava sentada com uma menina ao seu lado. Seu coração acelerou ao vê-las juntas à luz do sol. Catarina parecia tão impressionante como sempre. Seus cabelos castanhos escuros presos em um rabo de cavalo descontraído, exalando uma graça natural em seu comportamento. A menina, se a memória não lhe falhava, chamava-se Sofia, como a recepcionista havia mencionado na noite anterior.
Ela se sentou em silêncio, suas pequenas pernas balançando embaixo da mesa enquanto mordiscava um pedaço de pão torrado. Foi o primeiro momento em que Eduardo a observou genuinamente, e a visão enviou um nó apertado de inquietação ao seu estômago. Seus olhos eram de um azul impressionante, inconfundivelmente os olhos azuis dele, uma verdade que não podia mais ser ignorada. Tomando uma respiração tranquilizadora, ele avançou, aproximando-se da mesa com determinação. Catarina sentiu sua presença antes que ele pronunciasse uma palavra, seu corpo se enrijecendo instintivamente, seus dedos agarrando sua xícara de café com uma intensidade recém-encontrada. Ela lançou um olhar fugaz a Sofia antes de voltar a encará-lo. Seu rosto, uma máscara de ambiguidade. "Precisamos ter uma conversa", declarou Eduardo, mantendo um tom calmo e medido. Catarina fez uma pausa, olhando de novo para Sofia antes de finalmente assentir. "Aqui não", ela sussurrou. "Vamos nos encontrar lá fora em 15 minutos. Eduardo assentiu levemente antes de se virar e se afastar, ansioso por evitar qualquer drama desnecessário. Seu pulso batia em seus ouvidos, as emoções fortemente contidas logo abaixo da superfície. 15 minutos depois, ele se encontrou ao lado da serena varanda do jardim, à beira do resort, com as mãos enfiadas nos bolsos, olhando para o vasto oceano. As ondas tumultuosas não ofereciam consolo para a tempestade que se formava dentro dele. De repente, ele percebeu os passos que o seguiam. Ele se virou e viu Catarina parada ali, com os braços cruzados, sua atitude cautelosa. Eduardo inalou profundamente, buscando recuperar a compostura. "Ela é minha?" perguntou ele. Catarina recuou um pouco, seu olhar se acendendo com uma faísca enigmática. Ela soltou um suspiro, olhou para baixo brevemente antes de encará-lo. "Sim", ela murmurou suavemente. "Ela é sua." O chão se sentiu instável sob seus pés. 3 anos. Durante 3 anos, ele permaneceu na ignorância. A partir daquele momento, tudo em sua vida mudaria irrevogavelmente. Eduardo permaneceu imóvel, seus pensamentos lutando com o profundo impacto das palavras de Catarina. Suas palavras foram pronunciadas com tanta simplicidade e tranquilidade. No entanto, o efeito se esmagou sobre ele como um poderoso tsunami. Sofia era sua filha. Suas mãos se apertaram nos bolsos enquanto ele lutava para manter uma respiração constante. Um turbilhão de sentimentos surgiu nele: choque, raiva, incredulidade. Mas sob tudo isso, jazia uma essência mais profunda e primitiva. Ele tinha uma filha, um fato que havia lhe escapado por completo. Catarina se mexeu, seu desconforto evidente, enquanto se preparava para sua resposta. Seus braços permaneceram cruzados, uma postura que sugeria que ela estava se preparando para o que pudesse acontecer a seguir. "Por que não me contou?" Sua voz era suave, mas a acidez nela era inconfundível. Catarina soltou um rápido suspiro. Seus dedos roçaram sua testa enquanto ela finalmente o olhava nos olhos. "Não era assim que deveria ter sido, Eduardo. Eu nunca tive a intenção de privá-lo dela. No entanto, no momento em que descobri que estava grávida, já estávamos nos desfazendo. Seu foco no trabalho o fazia parecer tão distante. Eu não tinha certeza de qual seria a melhor maneira de contatá-lo." A mandíbula dele se apertou. "Você tomou a decisão por mim, assumiu que eu não me importaria." Seus olhos brilharam com um toque de irritação. "Assumi que você poderia sentir um senso de dever que evitaria a responsabilidade. Eu queria garantir que Sofia nunca se sentisse como um fardo enquanto crescia." Eduardo soltou uma risada sardônica, balançando a cabeça em descrença. "Você achou que escondê-la era a opção mais sábia?" Catarina declarou com convicção. "Eu achei que a estava protegendo. A dificuldade daquela escolha foi imensa. No entanto, naquele momento, parecia a única opção disponível para mim."
Eduardo passou a mão pelo rosto, buscando estabilizar seus pensamentos. Ele havia construído toda a sua existência na razão, no domínio, enquanto tomava decisões deliberadas. No entanto, esta era uma circunstância imprevista que ele nunca havia antecipado. Ela tem 3 anos, ele murmurou finalmente. Sua voz se suavizou. 3 anos de sua vida se foram, tempo perdido para sempre. O rosto de Catarina se suavizou, e pela primeira vez um toque de arrependimento brilhou em sua expressão. Eu sei, ela confessou, e não vou tentar racionalizar isso. No entanto, Eduardo, eu nunca tive a intenção de separá-lo dela indefinidamente. Ele a encarou. Então, o que a impediu de entrar em contato? Catarina fez uma pausa, soltando um lento suspiro. Eu temi que se o fizesse, você a reivindicaria como sua. As palavras o deixaram sem fala. Ele a olhou, tentando compreender o significado. Eu não teria feito isso. Sua voz era tensa. Catarina o olhou nos olhos, seu rosto um quadro de emoções indescritíveis. Você não teria? Eduardo engoliu em seco. A verdade era que ele não tinha certeza das ações que poderia ter tomado naquele momento. Ele havia sido implacável em sua jornada, inflexível em sua busca por conquistas. Teria ele lutado pela custódia? Teria ele tentado gerenciar a situação como geria todos os outros aspectos de sua vida? Talvez Catarina estivesse certa. Talvez ele não fosse o tipo de pessoa em quem ela podia confiar para algo tão delicado quanto um filho. No entanto, ele havia se transformado em alguém completamente diferente. Quero vê-la, ele disse finalmente, sua voz inquebrantável. Quero entender melhor minha filha. Catarina estudou sua expressão intensamente, contemplando a confiabilidade de suas palavras. Então, gradualmente, inclinou a cabeça em sinal de acordo. Está bem, ela respondeu suavemente. No entanto, procedemos de acordo com as preferências de Sofia. Ela não o conhece, Eduardo. Você não pode simplesmente entrar no mundo dela e esperar que tudo se alinhe perfeitamente em um instante. Ele assentiu, a compreensão evidente em sua expressão. Ele expressou que não esperava isso. No entanto, não tenho a intenção de ir embora desta vez. Catarina o observou intensamente e, pela primeira vez, ele notou uma mudança em sua expressão. As barreiras fortificadas permaneceram, mas uma fissura havia aparecido, uma fina rachadura no meio delas. Então, começamos suavemente, ela comentou. O progresso acontece gradualmente. Eduardo assentiu mais uma vez, seu coração oprimido por sentimentos que ele lutava para compreender. Por anos, ele havia se convencido de que estava sozinho, de que a única marca que deixaria no mundo era o império que havia construído. Pela primeira vez, ele se deu conta de seus erros e estava determinado a fazer tudo o que fosse necessário para recuperar o tempo que havia desperdiçado. Diante da confissão de Catarina, você acredita que ela agiu por medo genuíno ou por ressentimento contra Eduardo? A decisão dela de esconder a filha foi egoísta ou foi um ato de proteção? Deixem suas opiniões nos comentários. O caminho da paciência. Eduardo sempre abordou as situações com confiança. Ele havia orquestrado negócios de bilhões de dólares, se enfrentou em salas de reuniões com os executivos mais formidáveis e havia se movido através de crises que teriam destruído aqueles de uma resolução mais fraca. No entanto, enquanto estava ao lado da varanda do jardim do hotel, a antecipação o percorreu enquanto esperava a chegada de Catarina com Sofia. Uma sensação desconhecida que se enrolava fortemente em seu peito. Como você se apresenta a uma filha que não sabia de sua existência? Catarina havia enfatizado que isso se desenvolveria gradualmente, seguindo o ritmo de Sofia. Eduardo captou esse conceito. Ele não esperava que ela o abraçasse ou o chamasse de papai de imediato.
mas a importância do momento ainda pesava muito sobre ele. 3 anos já haviam lhe escapado. Ele estava decidido a não perder outro momento. O suave som dos passos o incitou a olhar para trás. Catarina se aproximou dele, sua postura tensa, mas firme, seus olhos profundos e indescritíveis. E ao lado dela, segurando sua mão com firmeza, estava Sofia. O fôlego de Eduardo ficou preso na garganta. Ela era minúscula, mal chegava à cintura de Catarina. Seus cachos escuros balançavam suavemente a cada passo, e aqueles olhos azuis, que refletiam seu próprio reflexo a cada manhã, brilhavam com uma curiosidade serena. Ela segurava os dedos de sua mãe com força, insegura nas circunstâncias desconhecidas que a cercavam. Catarina se ajoelhou ao lado dela, sua voz um suave sussurro. Querida, este é Eduardo. Eu o considero um amigo. Eduardo sentiu uma pontada aguda ao ouvir a palavra amigo, mas se manteve sereno. Ele captou a razão por trás das palavras de Catarina. Referir-se a ele como seu pai diretamente poderia ter sido muito intenso. Sofia olhou para ele. Sua cabeça se inclinou ligeiramente, como se estivesse examinando um enigma. Ela permaneceu em silêncio por um momento, simplesmente olhando para ele com aqueles olhos notavelmente grandes. Eduardo se agachou até sua altura, seus movimentos deliberados e suaves. Olá, Sofia, ele disse suavemente. É um prazer conhecê-la. Sofia se moveu um pouco, olhando para Catarina como se buscasse conforto. Com o aceno de sua mãe, ela finalmente encontrou sua voz. Olá. Era apenas uma palavra, minúscula e vacilante, mas causou uma sensação de aperto no peito de Eduardo. Ele lhe ofereceu um sorriso caloroso, buscando acalmar seus nervos. Eu entendo que você tem uma afinidade por quebra-cabeças. Isso é realmente verdade? Os olhos de Sofia brilharam com um rastro de curiosidade. Ela inclinou a cabeça com um gesto medido e deliberado. Não sou particularmente bom neles, confessou Eduardo, mantendo um tom alegre. Talvez você pudesse compartilhar seu conhecimento comigo em algum momento. Sofia lançou outro olhar a Catarina, medindo sua reação, para se certificar de que tudo estava bem. Depois de uma breve pausa, ela assentiu novamente. Eduardo exalou lentamente. Ele não sabia o que o segurava. Aquele gesto poderia ter sido pequeno, mas marcou o começo. Catarina se levantou, seus dedos deslizaram suavemente pelos cachos de Sofia. Por que não nos sentamos? Ela sugeriu, guiando-os para um local sombreado onde os esperava uma pequena mesa e cadeiras. Eduardo ficou para trás, seus pensamentos ainda girando com o peso de tudo. Diante dele, sentava-se sua filha, seus dedos brincando ociosamente com a barra de seu vestido, enquanto ela lhe lançava olhares furtivos e curiosos. Catarina tirou de sua bolsa um pequeno livro de colorir junto com um vibrante conjunto de lápis de cor, colocando-os diante de Sofia. Sinta-se à vontade para adicionar um pouco de cor à sua obra enquanto conversamos, tudo bem? Sofia assentiu, abriu o livro e, pensativamente, escolheu um lápis azul. Eduardo a observou intensamente por um momento antes de decidir falar novamente. Que cor você gosta mais? Ele perguntou. Sofia manteve o olhar baixo, mas sua resposta foi suave. Lavanda. Ele sorriu. Essa é uma excelente escolha, é um tom ousado. Sofia lançou-lhe outro olhar, mantendo-o por um instante antes de voltar sua atenção para a página. Eduardo exalou, ajeitando sua posição na cadeira. Ele havia antecipado o desconforto, mas agora que estava sentado com ela, ele entendeu a magnitude do esforço que tinha pela frente. Catarina parecia ter uma intuição sobre seus pensamentos, pois quebrou o silêncio com suavidade. Ela tende a ser reservada quando conhece pessoas novas.
Eduardo assentiu ligeiramente. Isso está perfeitamente bem. Procederemos de acordo com o ritmo dela. Sofia se mergulhou em seu desenho enquanto Eduardo aproveitava a oportunidade para observá-la de perto. Os contornos delicados de seu rosto, a forma como ela mordiscava o lábio ao se concentrar e o suave movimento de seus dedos ao redor do lápis de cor. Sentiu-se quase em um sonho ao perceber que esta pequena menina lhe pertencia, que ele havia estado ausente em seus primeiros passos, suas primeiras palavras e todos esses preciosos marcos que os pais valorizam. No entanto, ele estava decidido a não deixar que nada mais lhe escapasse. Depois de um tempo, Sofia parou de colorir e o olhou. Que cor você gosta mais? Eduardo sorriu com um momento modesto, mas significativo. Ele expressou que acreditava que agora entendia. Roxo parece bastante atraente. Sofia o olhou por um momento, depois assentiu como se achasse sua resposta satisfatória. Catarina observou a interação, uma suave calidez se espalhando por seus traços. Eduardo entendeu que isso era apenas o começo, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava exatamente onde pertencia. O primeiro contato de Eduardo com a filha é o passo mais importante. O que você acha que ele deveria fazer para construir a confiança de Sofia a partir de agora? Compartilhem suas ideias nos comentários. O novo significado. Eduardo nunca havia experimentado o tempo fluindo com um ritmo tão paradoxal, ao mesmo tempo lento e acelerado. Os dias após seu encontro inicial com Sofia se desenrolaram como uma caminhada na corda bamba, cada troca meticulosamente medida, cada instante imbuído de uma importância que ele nunca havia previsto. Ele havia forjado sua carreira profissional através da assertividade, de aproveitar oportunidades e de se certificar de que os eventos se desenrolassem exatamente como ele os imaginava. No entanto, aquilo não era uma transação. Aquela era sua filha, e nenhum plano poderia compensar o tempo que se havia escapado. Ele e Catarina haviam estabelecido um ritmo cauteloso. Cada manhã, ele se reunia com elas para o café da manhã no restaurante do hotel, posicionado em frente a Sofia. Ela permanecia tímida em sua presença, mas havia começado a se abrir para ele. Inicialmente, eram os pequenos gestos, olhares furtivos enquanto ele falava, responder com um aceno às suas perguntas. Lentamente, ela começou a compartilhar pequenos fragmentos de seu dia com ele, mencionando o pássaro que havia visto fora da janela de seu quarto e sua aversão pelo suco de laranja, que achava azedo demais. Ele se agarrava a cada palavra. Uma tarde, enquanto ele e Catarina descansavam em uma varanda sombreada, com Sofia absorta em seus brinquedos aos seus pés, ele finalmente reuniu a coragem para fazer a pergunta que o corroía desde o momento em que descobriu a verdade. O que as traz aqui, Catarina? Ela desviou o olhar. Seus olhos permaneceram fixos em Sofia. Depois de um momento, ela expressou que precisavam de um descanso. A vida em casa tem sido desafiadora. Eduardo a observou de perto, reconhecendo a tensão em seus ombros. Ele a conhecia o suficiente para sentir quando ela estava escondendo algo. Desafiador? Como? Ele insistiu. Catarina soltou um suave suspiro, finalmente dirigindo seu olhar para ele. Sofia tem perguntado sobre o pai dela. Algo dentro dele se contorceu. O que você disse a ela? Catarina fez uma pausa. Inicialmente, eu expliquei que as famílias existem de várias formas. Mas ela tem uma grande inteligência, Eduardo. Ela continuou perguntando incessantemente. Tinha curiosidade para saber se você existia, se você sequer tinha consciência de sua presença. Eduardo soltou um suspiro, seu olhar fixo em Sofia. A percepção de que ela havia dedicado sua breve existência a pensar nele, buscando respostas que permaneciam elusivas, lhe causou uma dor inesperada no peito. Então você a trouxe aqui?
ele murmurou suavemente. Catarina assentiu sutilmente. Eu não tinha certeza se nossos caminhos se cruzariam, mas uma parte de mim secretamente desejava que sim. Eduardo a olhou novamente, sua expressão um mistério. Você teria me contado alguma vez? Catarina engoliu em seco. Não tenho certeza, ela confessou. Eu desejava. Estive a ponto de fazê-lo inúmeras vezes, mas o medo me parou. Eduardo sentiu um conflito dentro de si. Ele duvidou de suas razões, mas compreendeu a necessidade de fazê-lo. Medo de quê? Ela olhou para as próprias mãos. De você me desprezar, de você odiá-la, ou de você tentar tirá-la de mim. Eduardo sentiu uma repentina onda de remorso. Ele havia dedicado uma parte significativa de sua vida à noção de que o controle era sinônimo de segurança, de que o poder implicava uma ausência de vulnerabilidade. Ele havia se transformado exatamente no tipo de homem que Catarina havia temido. Eu nunca teria feito isso. Sua voz foi inquebrantável. Catarina o olhou nos olhos, seus olhos profundos investigando os dele. Eu desejei acreditar nisso. Durante um prolongado silêncio, nenhum dos dois pronunciou uma palavra. Anos de silêncio se estenderam infinitamente entre eles. Inúmeros pensamentos ficaram sem expressão. Então a torre de brinquedos de Sofia desmoronou com um suave estrondo, e ela soltou um leve suspiro de decepção. Eduardo se agachou, recolhendo meticulosamente as pequenas peças de plástico e empilhando-as ordenadamente mais uma vez. Quer tentar de novo? Ele perguntou. Sofia o olhou brevemente antes de oferecer um sutil aceno. Ela estendeu seus dedos delicados, roçando levemente os dele enquanto aceitava a peça de sua mão. Foi um momento comum, mas para Eduardo teve um significado profundo. A semente da confiança. Eduardo estava começando a entender que a paciência era o único caminho para o que era realmente significativo. Sofia estava começando a confiar nele, mas de forma gradual. Ela ainda buscava a tranquilidade de Catarina cada vez que ele falava, ainda fazia uma pausa antes de responder às suas perguntas. No entanto, ela estava lhe permitindo gradualmente entrar em seu mundo. Ela o permitiu sentar-se ao seu lado no café da manhã. Ela o permitiu ajudá-la a selecionar cores enquanto desenhava. Ela o permitiu segurar a porta aberta para ela, exalando confiança ao passar sem hesitação. Embora fossem atos pequenos, Eduardo os valorizava como triunfos. Uma tarde, ele se sentou no pátio do jardim do hotel, observando Sofia enquanto ela se ajoelhava ao lado de uma fileira de flores. Ela deslizava os dedos pelos pétalos, sussurrando suavemente para si mesma. Catarina se sentou em um banco próximo, mantendo uma distância respeitosa. Eduardo se aproximou com deliberada lentidão, garantindo que não a surpreendesse. "O que você está fazendo?" ele perguntou. Sofia levantou o olhar brevemente antes de voltar sua atenção para as flores. "Estou conversando com as abelhas." "Oh, o que elas estão dizendo?" Sofia franziu os lábios profundamente em contemplação. "Elas estão ocupadas, mas acho que elas gostam das flores." Eduardo se ajoelhou ao lado dela, observando as abelhas delicadas dançarem entre as flores. Ele nunca havia parado para observar detalhes como aquele antes. Seu universo havia sido perpetuamente avassalador. No entanto, enquanto estava ali com sua filha, a ideia de ir mais devagar parecia menos assustadora. "Você gosta de flores?" ele perguntou. Sofia assentiu ligeiramente. "Mamãe diz que elas trazem alegria para as pessoas." Eduardo lançou um olhar de soslaio a Catarina, que os observava. Ele olhou para Sofia. "Ela está certa. De fato, elas trazem." Sofia o considerou por um momento. Então ela apontou para uma flor delicada de cor roxa pálida. "Essa é a minha favorita." Eduardo sorriu. "Eu me lembro que você mencionou seu apreço por roxo." Sofia o olhou, sua expressão de espanto, como se ela não tivesse antecipado que ele se lembraria de um detalhe tão pequeno.
Ela permaneceu em silêncio, mas uma mudança sutil brilhou em seu rosto, uma conotação mais suave. Eduardo permitiu que o momento se estendesse entre eles. Finalmente, Sofia se levantou, sacudindo seu vestido. Estou com muita fome. Catarina aproveitou o momento para se levantar. Almoço está a caminho. Eduardo fez uma pausa antes de começar a falar. Que tal almoçarmos juntos? Catarina lançou-lhe um olhar silencioso, buscando a opinião dela. Sofia inclinou a cabeça, pensou, e então assentiu. Tudo bem. Era uma afirmação vacilante, sem fervor, mas também não rejeitava a ideia. Eduardo o viu como um passo à frente. Quando eles entraram, uma sensação de calma invadiu Eduardo pela primeira vez desde que descobriu a verdade. Talvez ele tivesse se transformado de um simples estranho para algo mais significativo. A semente do amanhã. Eduardo estava começando a entender que a confiança não era uma mercadoria que pudesse simplesmente ser ordenada. Era uma jornada que ele precisava empreender. Pouco a pouco, experiência após experiência, com Sofia, cada pequeno triunfo tinha um significado. Nos dias que se seguiram, suas trocas se tornaram cada vez mais fluidas. Ela ainda tinha seus momentos de silêncio, mas a dúvida em seu olhar estava diminuindo. Ela soltou a mão de Catarina quando ele estava por perto. Ela encurtou a distância entre eles. Uma manhã, ele entrou na sala de café da manhã para ver Sofia já em sua mesa familiar, um prato de panquecas esperando por ela. Elas valem a pena? Ele perguntou. Sofia o olhou, sua mente acelerada enquanto mastigava. Então ela assentiu lentamente. Elas estariam melhores com morangos. Eduardo sorriu. Levarei isso em consideração para o futuro. Sofia o observou intensamente, como se estivesse ponderando a sinceridade de suas palavras. Em silêncio, ela empurrou seu prato uma fração mais perto dele. Se você quiser, pode pegar um pouco. Eduardo sentiu um aperto no peito. Era um ato aparentemente pequeno, mas vindo dela, tinha um significado que ela provavelmente não compreendia totalmente. Ele pegou seu garfo, cortou um pedaço delicado e o saboreou. Não estão ruins, mas concordo com você. Os morangos poderiam melhorar a qualidade. Sofia ofereceu um sutil e satisfeito sorriso antes de voltar sua atenção para seu café da manhã. Catarina, que havia observado a interação em silêncio, lançou a Eduardo um olhar de cumplicidade. Marcou o momento inaugural em que Sofia havia escolhido compartilhar algo com ele, e ambos estavam muito cientes disso. Depois de sua refeição matinal, eles decidiram passear pela orla. A orla isolada do resort era tranquila, com as ondas beijando suavemente a areia. Sofia caminhou entre eles, sua pequena mão às vezes se estendendo para agarrar a de Catarina enquanto caminhavam. Eduardo a observou enquanto ela se agachava para pegar uma concha, examinando-a de perto em suas mãos antes de levantá-la para ver melhor. Essa é linda, ela comentou. Eduardo a pegou. É mesmo? Você gosta de colecionar conchas? Sofia assentiu ligeiramente. Mamãe diz que elas são como pequenos ecos do mar. Eduardo devolveu a concha. Nesse caso, seria sábio guardá-la. Sofia fez uma breve pausa. Então, ela habilmente enfiou-a no bolso de seu vestido. Em uma reviravolta surpreendente, ela estendeu a mão e agarrou a dele, deixando-o completamente atordoado. Era uma conexão delicada e fugaz, seus pequenos dedos rodeando os dele por um breve instante antes que ela o soltasse e saísse correndo, sua risada ressoando enquanto a água dançava ao redor de seus pés. Eduardo ficou imóvel, uma profunda mudança se agitando dentro dele. Catarina, sentada ao seu lado, lhe ofereceu um suave sorriso. Ela está se acostumando com você. Eduardo exalou suavemente, seu olhar fixo em Sofia, enquanto ela girava graciosamente ao longo da orla. Ele confessou que acreditava que ele também estava se acostumando com ela. Pela primeira vez em sua vida, o encanto dos negócios,
o poder e o sucesso se desvaneceu, revelando que não eram as buscas mais significativas, afinal de contas. De fato, ela era. Eduardo havia dedicado toda a sua existência à noção de que o sucesso era quantificado por números: receita, fusões, participação de mercado. Esses eram os alicerces sobre os quais ele havia construído seu universo. No entanto, enquanto estava na praia, observando Sofia pegar conchas com uma expressão de pura alegria, ele se deu conta de que talvez ele tivesse se enganado por todo esse tempo. O resto da tarde se desenrolou de uma maneira que parecia quase onírica. Enquanto passeavam pela orla, Sofia se adiantava intermitentemente, ansiosa para perseguir as ondas, apenas para retornar momentos depois, mostrando animadamente outro tesouro que havia desenterrado da areia. Com cada olhar, seus olhos refletiam uma confiança crescente, como se ela estivesse gradualmente começando a aceitar que ele permaneceria ao seu lado. Quando o sol se pôs no horizonte, eles haviam recolhido uma modesta variedade de conchas que Sofia arranjou meticulosamente em uma prancha de madeira ao lado das cadeiras de praia. Ela se sentou de pernas cruzadas, examinando cuidadosamente cada item antes de categorizá-los em distintos grupos. Eduardo observou, cativado por sua inabalável concentração em algo tão aparentemente ordinário. Catarina se sentou ao seu lado, uma suave brisa revolvendo seu cabelo escuro enquanto ela mudava seu olhar entre eles. Ela nunca havia experimentado isso antes. Ela sussurrou suavemente. Eduardo a olhou. O que você quer dizer? Catarina fez uma pausa, ponderando suas palavras com deliberação. Uma presença paterna. Uma pessoa que está comprometida e atenta. Alguém que a olha com a mesma intensidade que você possui. Eduardo hesitou, lutando para encontrar as palavras certas para dizer. Por anos, ele havia se persuadido de que a família era um fardo desnecessário, que o amor e as conexões eram meras distrações que atrapalhariam seu progresso. No entanto, olhando para Sofia naquele momento, ele foi atingido por um profundo anseio por todos os momentos que haviam lhe escapado. Ele finalmente admitiu: o passado não pode ser mudado. No entanto, posso existir neste momento, se você me permitir. Catarina o olhou, sua expressão um mistério que desafiava a interpretação. O que acontece quando saímos deste lugar? Eduardo soltou um suspiro. Seus dedos pentearam seu cabelo. Ele também estava contemplando aquilo. Sua estadia no resort parecia um refúgio isolado, um descanso fugaz do mundo cotidiano. No entanto, ele esperava que aquilo não terminasse quando desocupassem seus quartos de hotel. Ele expressou um desejo de permanência, desejo ser parte da vida dela. Não apenas por um curto período de tempo, não apenas como uma presença remota que ela mal reconhece. Desejo assumir o papel de seu pai, realmente apoiá-la. Catarina o observou intensamente por um momento prolongado antes que ela finalmente falasse. Significa a importância de estar presente, Eduardo, não apenas durante os momentos de calma, não apenas quando se alinha com seu horário. Ela não é uma transação a ser negociada. Ela é uma menina pequena em busca de consistência, ansiando pela segurança de que aqueles ao seu redor permanecerão firmes. Eduardo inclinou a cabeça. Sua mandíbula se apertou. Sou consciente disso. Estou decidido a mostrar a você que sou capaz de cumprir com as necessidades dela. Catarina examinou sua expressão, e naquele momento ele viu os últimos vestígios de sua incerteza desaparecerem. Então me mostre, ela murmurou. Assim que ele estava prestes a responder, Sofia se aproximou, segurando algo firmemente em suas mãos.
Ela abriu seus dedos delicados, revelando uma pequena concha branca, perfeitamente formada. Essa tem um significado único. Eduardo se inclinou, aceitando cuidadosamente a concha de sua mão. É impressionante, ele comentou. O que a torna única? Sofia inclinou a cabeça, imersa em seus pensamentos. Porque é a última que eu descobri hoje. Parece uma concha da sorte. Eduardo sorriu. Uma calidez se espalhou por ele enquanto ele absorvia a pureza em suas palavras. Então acho que devemos guardá-la, ele comentou, como um lembrete. Sofia assentiu com entusiasmo. Sem um momento de pausa, ela se sentou em seu colo, sua cabeça descansando suavemente contra o peito dele. Eduardo sentiu uma repentina opressão no peito. Marcou o momento inaugural em que ela se aproximou dele de forma independente, sem ser convidada e sem a presença reconfortante de Catarina. O gesto foi silencioso, mas tinha um imenso significado. Catarina os observou, e quando o olhar de Eduardo se encontrou com o dela, ele notou uma mudança em sua atitude, algo que se assemelhava à aceitação. Pela primeira vez em sua vida, Eduardo Soares sentiu que realmente havia descoberto algo valioso a que se agarrar. E desta vez ele estava decidido a não deixar escapar. O que vocês acham que Eduardo deveria ter feito quando descobriu a verdade pela primeira vez? E se você fosse Catarina, teria tomado a mesma decisão de esconder a filha? Compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. Se esta história de redenção e amor familiar te tocou, por favor, dê um like a este vídeo e compartilhe-o com alguém que precise de um lembrete de que segundas chances são possíveis. O legado do sentimento. A elegância desta conclusão reside em sua resolução sutil, mas profundamente comovente. Não se trata de exibições extravagantes ou proclamações teatrais, mas se concentra em algo muito mais profundo: compromisso, confiança e uma restauração gradual das conexões. Eduardo Soares começa esta narrativa como um indivíduo que mede o sucesso através do domínio e da autoridade, convencido de que as conexões emocionais apenas agem como obstáculos. No fim, ele descobre que o sucesso genuíno transcende os confins da sala de reuniões. Ele gira em torno do que se cultiva na vida pessoal. A evolução dos sentimentos de Sofia em relação a Eduardo é o que permeia esta jornada com tanta força. A hesitação dela em aceitá-lo plenamente como seu pai adiciona uma camada de autenticidade à sua confiança. Ela se desenvolve em instâncias fugazes, permitindo-o se juntar a ela na mesa do café da manhã, saboreando suas panquecas, estendendo sua mão para a dele com uma sensação de calma. O momento mais comovente ocorre quando ela se senta voluntariamente em seu colo, apoiando-se nele como se finalmente tivesse encontrado alguém em quem confiar. Essa única ação tem um significado maior do que qualquer palavra que se possa transmitir. O papel de Catarina também tem uma importância significativa. Ela transcende o papel de um simples interesse amoroso. Ela encarna uma mãe, ferozmente dedicada a salvaguardar o bem-estar de sua filha. Sua hesitação não provém da malícia, mas de uma longa história de dúvida. Ela precisava entender que Eduardo estava genuinamente comprometido em permanecer ao lado delas, que ele não as abandonaria quando surgissem os desafios. Quando ela finalmente o incita a provar isso, está oferecendo a ele a oportunidade de se tornar o pai que Sofia realmente merece. A sensação de realização neste final surge de seu ritmo deliberado, evitando um movimento apressado em direção a uma resolução impecável. Eduardo não resolve todos os problemas em um instante, e a narrativa não termina com um improvável final de conto de fadas. Em vez disso, conclui com a segurança de algo genuíno. Um pai que finalmente está assumindo a responsabilidade, uma mãe que está começando a recuperar sua confiança
e uma menina que está descobrindo que o amor pode existir sem condições. Esta história se desenrola em torno do tema de segundas chances, da busca por recuperar os momentos perdidos e da profunda compreensão de que a família transcende os meros laços de sangue. Se trata de presença, de compromisso, da decisão de abraçar o amor mesmo em tempos difíceis. No fim, Eduardo descobre mais do que apenas uma filha. Ele descobre algo infinitamente mais precioso, um significado que nenhum nível de riqueza ou realização poderia substituir.